começando aqui a nossa palestra sobre para que serve a terapia haitiana, né? Então, bom, meu nome é Vicente Carneiro, sou professor de EFEM, né? E a minha primeira faculdade eu fiz administração de empresas, e aí depois eu fui para psicologia, justamente porque eu tinha feito algumas terapias que não tinham dado muito certo e fui para a terapia haitiana. Pô, deu muito certo, e aí eu decidi ser terapeuta haitiano, por isso eu fui para psicologia, né? E para mim eu fiquei muito feliz porque, de acordo com os problemas que eu estava vendo na época, eu podia facilmente ter ficado numa relação psiquiátrica, né? Por conta de muita ansiedade, e podia ter começado a tomar medicamentos, mas eu não fui para um psiquiatra. Na época foi um momento difícil na minha vida. E foi muito bom ter ido, né, depois de algumas terapias para a terapia haitiana, que eu vi que teve bastante resultado, né? Então, eu estou falando isso porque hoje eu queria falar para vocês como é que a gente pensa especificamente a clínica haitiana. E eu vou começar falando de uma frase, né, que eu ouvi de uma das professoras da minha graduação em psicologia, que era sobre uma matéria sobre teoria psicanalítica. E ela falou assim, ela fazia uma provocação para os alunos acho que no primeiro dia de aula. Ela falou assim: para que serve a psicanálise? E aí as pessoas iam falando, né, para se conhecer melhor, não, para lidar com os conflitos e tal. E ela deu a seguinte resposta: para aumentar a complexidade de ideias do analisando. E aí nessa época eu estava estudando Reich, e na época eu me lembro de ter pensado assim: nossa, me parece que o Reich ele trabalha no oposto disso, né? E é claro que a pessoa, quando ela vai caminhando no processo terapêutico, ela vai aumentando a complexidade de ideias dela, só que por uma via que é bastante diferente de uma psicanálise tradicional, que ela é muito verbal, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Então, assim, se a gente começa a associar ideias, ver o que que isso na nossa vida tem a ver com aquilo, né? O que que isso que eu vivo hoje tem alguma coisa a ver com o que eu vivi no passado. Então, eu posso começar a elaborar muitas ideias sobre o que eu vivo. Mas eu não sei se de fato eu estou vivendo, se eu estou experienciando ou se eu estou sentindo enquanto eu estou elaborando essas ideias. E foi isso que começou a me chamar a atenção na época, com esses questionamentos lá na psicologia. Então, o maior parâmetro que o Reich, né, ele inaugurou se chama o que ele denominou de pensamento funcional, ou pensamento funcional energético. Isso significa que a gente está muito mais preocupado sobre como você está funcionando do que sobre o que você está pensando. E esse é um tema muito importante, inclusive, para um curso que vai começar agora, né, na semana que vem, no dia 15 de março, que é o do Introdução ao Pensamento Haitiano, e a gente vai falar de uma visão energética da clínica, né, que vai falar do pensamento funcional do Reich, que é mais sobre como as coisas funcionam energeticamente. Então, para quem, não sei, né, de repente as pessoas que estão aqui já devem ter visto que o Reich ele transita, né, pelo que a gente poderia chamar de várias disciplinas. E é bem próximo do que a gente tem hoje como um nome comum, que é o pensamento transdisciplinar. Então, não sei se vocês já viram falar no pensamento transdisciplinar, mas o Reich, apesar de ele transitar em várias disciplinas, ele não é realmente transdisciplinar, ele não está preocupado com esse tema, né, que o Edgar Morin ele aborda sobre a transdisciplinaridade. Ele tá fazendo um ponto em cima de algo que ele chamou de princípio de funcionamento comum. Então, na verdade, ele não quer entender o que que a política tem a ver com a fisiologia, o que que a fisiologia tem a ver com a sexualidade, o que que a sexualidade tem a ver com o corpo, com a mente, com o caráter, né? E como é que o caráter tem a ver com a política, com a fisiologia. Ele não está preocupado em estabelecer essas relações de ter a ver, né? Ele está preocupado em entender como é que o seu estado de saúde aparece nessas múltiplas expressões, né? Porque eu e vocês, nós somos como o Reich chama, uma unidade funcional energética.
que se expressa de múltiplas formas simultaneamente. E aí, a saúde é que para o Reich é o guia para a nossa clínica, né? Onde e como a gente não tá sendo saudável, né? Onde e como a gente está funcionando na nossa vida, produzindo toxinas, né? Agindo por meio de energia estagnada, formando relações políticas dessa forma, né? Formando relações amorosas dessa forma, formando doenças pelo corpo dessa forma, né? Então, essas expressões no amor, nas doenças do corpo, né, nas relações políticas, essas expressões, elas não são coisas separadas, né, para o Reich. Então, a clínica Reichiana, ela vai tentar entender onde a gente está produzindo saúde e doença e quais são os mecanismos internos que a gente usa para produzir saúde e doença. E aí, quando eu falo a palavra internos, eu não estou querendo dizer mecanismos psíquicos internos, como seria, né? Isso seria mais uma tradição da psicologia que pensa assim, né? E principalmente uma psicologia muito atuante no Brasil, que é essa psicologia que dialoga com uma psicanálise mais ortodoxa, num certo sentido, né? De buscar os mecanismos psíquicos que causam as doenças. Para o Reich, o interno, ele não é o psíquico, é o funcionamento interno. Como é que a gente funciona nas nossas defesas? E as nossas defesas, para o Reich, não são psíquicas somente, né? E aí tem um outro ponto que é importante para a gente entrar nesse tema, que é que a base da terapia reichiana, ela começa na autoobservação. E o nosso corpo ele vai dar muitas pistas que começam muito simples, né? O Reich vai dizer, por exemplo, simplesmente, né? Ele vai falar assim, ou a gente sente prazer ou a gente sente angústia. Ou a gente tenta se conectar sexualmente com as coisas, né, e com as pessoas. Perdão, que eu tenho que admitir as pessoas aqui. Né? Ou a gente tem medo e retrai todo esse impulso energético e aí ele volta para dentro da gente. Então, por exemplo, se eu estou feliz e eu quero ir até vocês, né, algo íntimo meu, ele tem que chegar até vocês. Alguma coisa que não é só a minha palavra, né, só o meu verbal. Então, eu uso o meu corpo para emitir uma franqueza. E isso, para o Reich, também ele é sexual, um sexual não genital. Então, assim, se eu tenho medo de que algo íntimo meu, né, o que eu sinto honestamente, o que eu sinto honestamente quando eu estou aqui, né? Se eu tenho medo de que isso chegue até vocês, esse íntimo meu, então eu vou retrair o que eu sinto. Eu vou sair de uma conexão franca e aí eu vou viver o que o Reich chama de angústia. E aí eu passo a ter um problema, porque eu vou precisar falar com vocês, né? Então, essa é a hora que, se eu não for honesto em relação ao meu medo, eu vou criar um personagem, vou criar uma máscara, eu vou criar uma duplicata minha para falar com vocês. E aí, esse aí já não sou mais eu, né? Isso vai ser uma marionete de mim mesmo, que eu vou colocar para falar com vocês. E como a minha energia, que deveria ir para fora, deveria ir de maneira espontânea, ela ficou presa nesse processo, então a potência como eu vou me relacionar com vocês também vai ser muito baixa. Mas aí alguém pode dizer, né, assim, você pode ser um bom palestrante, você pode falar coisas que as pessoas gostem, você pode passar ileso, né? Você tem algo íntimo teu que tem medo de se conectar. E, de fato, eu posso fazer vocês acreditarem que vocês não estão falando com uma marionete. A pergunta é, isso a nível discursivo, né? Mas a pergunta é, o que que eu vou fazer de fato com essa energia que eu retraí e eu não consegui conectar, mesmo que eu tenha um bom discurso? Então, o discurso passa, mas a energia que não foi internamente emocional, o que que ela vira? Aí o Reich vai dizer, ela vai acumular, ela vai criar estagnação, ela vai criar toxina, né? Ou ele vai dizer, ela vai virar peste emocional, ela vai criar uma forma política de se organizar, ela vai criar estagnação, ela vai criar alguma doença de etiologia desconhecida, que ele vai chamar de biopatia, né? Então, é por isso que a gente não vai ter como recurso primário na clínica reichiana lidar com o verbal,
Porque o verbal ele é muito sujeito a engano, ele é muito sujeito à racionalização, ele é muito sujeito à manipulação. Mas quando a gente olha pelo viés da toxina que é produzida, porque a sua energia que saiu, que não saiu, entrou em estase, né? Isso não pode, quando a gente fala em termos de toxina, isso não pode ser manipulado, isso não pode ser racionalizado. Isso vai ter um efeito prático e direto na saúde. Então, esse é o ponto, esse ponto da saúde para o Reich, né? Ele tem a ver com poder viver o que a gente sente, né? Poder viver com o que flui pela gente, com a honestidade e a clareza do que a gente sente. E tem a ver também com se defender menos ou não se defender a menos que seja realmente necessário. Então, para eu não viver isso que é espontâneo, eu tenho que contrair o meu corpo, eu tenho que desensibilizar coisas em mim, ou eu tenho que me distrair, ou eu tenho que me desfocar, ou fazer meu pensamento correr de um lado para o outro, para não perceber o que eu estou sentindo. E aí é o ponto, né? Assim, meu intuito aqui é mostrar como o pensamento da clínica do Reich vai diferir de uma psicologia tradicional, que vai lidar muito com o verbal, que vai lidar muito com o discursivo, com a interpretação dos discursos, e mostrar que existem, né, outras maneiras de avaliar, né? E aí uma outra forma é perceber essas contrações, né? É, não se pode defender, na visão do Reich, de uma forma psíquica. Ela é sempre uma relação de contração neurofisiológica. Então, para não viver uma espontaneidade, a gente cria uma série de programações a nível de sistema nervoso autônomo. Então, o nosso sistema nervoso autônomo é esse do luta e fuga, né? É esse que faz a gente, um professor da gente, Humberto, né? Ele falou, é esse que faz a gente ter um vidro e ter uma cobra dentro e saber que a cobra não tem condições de chegar até a gente, a cobra pula e você dá um salto e tem todas as reações simpaticotônicas, de suor, de tremedeira, como se ela fosse realmente te matar, mesmo que você racionalmente saiba que ela não poderia perfurar o vidro, né? Então, o sistema nervoso autônomo é aquele que ele raciocina de forma não verbal, detectando sinais que eles possam parecer ameaçadores, né? Tentando fazer esse sistema sobreviver, né? Ou se fechando, ou se acelerando, né? Ou criando uma ação antecipada e também, né? Congelando e anestesiando o que a gente sente. Então, se a gente for pensar isso, não dá para pensar isso só em termos psicológicos. Então, assim, aqui provavelmente, né, quem está aqui na sala com a gente ouvindo, alguém aqui já se pegou provavelmente reagindo muito mal e muito rápido a alguma situação, sem ter tido um tempo interno para aferir melhor aquilo que estava vivendo, né? Quem aqui já se pegou reagindo mal e muito rápido a uma situação sem aferir, né? Eu com certeza. Quem aqui já não se pegou sentindo uma emoção tão forte, né, de medo, ou de tristeza, ou de raiva, e aí sentiu que uma fração de segundos depois, de repente, essa emoção sumiu, né? Ou seja, teve uma anestesia que o corpo fez para salvar a gente. Eu também, né? Com certeza, vários momentos eu já senti isso, né? A emoção estava lá e de repente ela não está mais, né? Para onde ela foi? Então, assim, se a gente fez isso, se a gente vivenciou essas coisas, é porque o nosso SNA, o nosso sistema nervoso autônomo, ele fez muito bem a tarefa de sobrevivência que ele foi comandado para fazer, comandado pela gente mesmo, inconscientemente. É como se tivesse uma programação interna que dissesse assim: se você sentir raiva demais, você vai morrer. Se você sentir raiva demais, alguém vai te abandonar. Se você sentir tristeza demais, você vai definhar e vai morrer, né? Então, assim, o sistema nervoso autônomo é aquela entidade vigilante que ela está programada por a gente mesmo para salvar a nossa vida, a nossa revelia contra a nossa vontade. Por isso que ele é autônomo. E foi ótimo, ele fez muito bem essa tarefa, né? Porque sem isso, provavelmente, a gente não estaria vivo aqui hoje, se não fosse por essa entidade autônoma que a gente tem dentro, né? E aí, alguém aqui pode pensar assim, mas e a mente? E o psiquismo? Não existe no Reich? Existe, só que não é privilégio. O Reich, né, e os pós-reichianos vão dizer, é só mais um subsistema que a gente tem.
O psiquismo, ele é todo esse mecanismo autônomo que a gente vivencia no corpo, só que traduzido pela neocórtex em imagens representadas na nossa mente, ou numa narrativa verbal que forma a nossa mente. Aí vem todo o pessoal do Lacan, o pessoal né, das representações, do simbólico, né? Só que nem a representação imagética, né? E nem, como Freud procurava muito como a causa dos conflitos, né? E nem as narrativas verbais e simbólicas, nenhuma das duas são a realidade. Elas são, no máximo, uma tradução meio incompleta de uma realidade que ela é não verbal. E aí eu pergunto, né? Não sei se de repente alguém quiser falar, se alguém aqui sabe a diferença entre uma realidade verbal e uma realidade experiencial. Alguém aqui se arriscaria a dizer, né, uma diferença entre o que é uma realidade, o que seria uma realidade verbal e uma realidade experiencial? Mas vamos lá. Uma realidade verbal, ela é normalmente onde a gente costuma ficar preso a maior parte do tempo. Então, por exemplo, posso chegar aqui e pegar esse objeto. E aí, em vez de me perguntar o que é isso, por exemplo, né? A gente vai dizer isso é um grampeador, tá? Então, a partir desse momento, tudo aquilo, né? Tudo aquilo que não for um grampeador morre, né? Então, a gente fala para um neném, grampeador, né? A gente pega uma outra coisa e fala garrafinha, ok? Pronto. Isso é uma forma da gente introduzir a criança, bem-vindo à minha cultura, né? Aqui uma garrafinha. Isso aqui já não é mais uma realidade experiencial para você. Isso é uma realidade verbal. A partir de agora, na minha cultura, isso para você é uma garrafinha. E se você sair dessa realidade verbal, você está errado, né? A nossa cultura, ela introduz esses códigos na gente assim, ensinando a gente a sair de uma experiência, de uma realidade experiencial e ficando preso numa realidade verbal. E aí, qual é o problema da gente assumir a realidade verbal como primária e a gente colocar de lado, né, uma realidade experiencial? Qual é o custo que a gente tem disso, né? É como a gente tentar colocar, por exemplo, em palavras ou em imagens mentais uma música instrumental que a gente gosta. Essa tradução, ela vai ter muito menos informação do que o que a gente está realmente vivendo. Esse é o custo, né? Imagina se os meus parâmetros clínicos, né, fossem as imagens ou as explicações que eu dou sobre essa música, né? Imagina que os meus parâmetros clínicos não pudessem ser experienciais. Eu tivesse que ficar interpretando a música ou eu tivesse que ficar falando em analogias simbólicas sobre a música e não experienciando, não falando do que eu estou experienciando. É um pouco grosseira essa aproximação, mas pelo menos assim, dentro da maior parte da formação em psicologia que eu vivi, o apelo maior era esse, era ir para a realidade verbal, né? Que é o que a nossa cultura patriarcal e autoritária ela impõe desde muito cedo, né? Então, tendo dito isso tudo, né? É, a gente pode entender como é que é a terapêutica haitiana e para onde a gente quer levar o nosso, analisando o nosso paciente na clínica. Se a gente disser, por exemplo, que o objetivo da terapia haitiana é alcançar a potência orgástica, como o Reich fala, né? Mas o que é isso? Né? É tentar levar a pessoa para ser mais próxima de um caráter maduro. Né? Mas como é que a gente leva a pessoa mais próxima de um caráter maduro? Né? De ser um adulto livre e espontâneo, por exemplo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa transformação de alguém que não é livre e espontâneo para um adulto livre e espontâneo? Que não está preso numa ideia infantil ou só em reatividades. Como é que faz isso, né? Então, a gente não está preocupado em falar de caráter genital como uma utopia. Onde a gente vai chegar? A gente está preocupado em entender como são os mecanismos que a gente cria que impedem a gente de chegar nesse lugar. Então, eu e vocês, por exemplo, nós deveríamos ser saudáveis, né? Nós deveríamos ser saudáveis psicologicamente, fisiologicamente, emocionalmente.
A gente deveria ser saudável politicamente, energeticamente, sexualmente, porque nós somos equipados com mecanismos inatos de autorregulação, como todos os entes da natureza são. 99,99999% da natureza é muito saudável em todos esses aspectos, né? Só que a gente, de fato, não é saudável e nem constrói sociedades saudáveis. Vide aí o que a gente está vivendo no mundo hoje, em vários aspectos, e não só falando de Rússia e Ucrânia e Estados Unidos e OTAN e tal, né? Por que a gente não é saudável? Qual é o princípio de funcionamento comum de todas as formas de adoecimento que a gente cria? Aí o Reich vai falar, é a perda do fluxo, é a perda da capacidade de se entregar. E como é que a gente perde a capacidade de se entregar? De poder falar espontaneamente do que a gente sente, poder tratar as coisas de forma direta, poder fazer acordos claros do que a gente está sentindo, né? E não ficar se contorcendo dentro, tentando sobreviver. Como é que a gente perde essa espontaneidade? O Reich vai falar, se blindando, né? Blindagem é um outro nome que o Reich dá à coraça crônica. Então, quando a gente blinda, aí a gente ganha uma capacidade muito estranha de pensar uma coisa e sentir outra, né? Ou pensar uma coisa e não sentir, basicamente, ficar anestesiado, né? Ou pensar sem sentir, né? Você vê na política o que acontece o tempo todo. Ou pensar só racionalizando, sem usar o corpo, né? Pensar justificando, pensar sem sentir as coisas por dentro. Então, se você não precisa olhar na política, se você vai na academia, né, você vê uma série de teses e retóricas que elas podem ser produzidas sem que a pessoa sinta nada por dentro, ou que ela sinta muito pouco e que ela racionalize a maior parte. Esse é o mundo de jogo patriarcal que a gente vive. As pessoas, elas podem ganhar muitos méritos em produzir uma série de raciocínios sem que elas sintam quase nada por dentro. Essa é a nossa cultura. E isso pode ter muito status, isso pode ter muito glamour, isso pode ter muito poder, né? Poder de mobilizar recursos, por exemplo. Então, a blindagem para o Reich, né, o encoraçamento, ele é o princípio de funcionamento comum que vai produzir comunicações ruins, políticas ruins, intervenções ruins. Vamos falar ruins, não, para a gente sair de uma coisa moral. Intervenções disfuncionais, compreensões disfuncionais, né? Maneiras de sentir e agir, reagir, pensar disfuncionais, né? E vai produzir uma sociedade, de forma geral, né, como a gente aprende na escolinha, a ter uma dificuldade muito grande em perceber o que a gente sente, em poder ter clareza, né? Quem atende aqui ou quem está na própria terapia sabe que quando o terapeuta ele passa a sair da realidade verbal, ele começa a te perguntar sobre o que você sente. No início é muito difícil quem está vindo da nossa cultura dizer claramente o que sente. Vai dizer não sei, não percebo, né? Ou vai ficar confuso, ou vai ter um sentimento nublado. De onde isso vem, né? Como é que isso forma a base do nosso pensamento numa sociedade patriarcal autoritária, né? É criar essa blindagem que nubla, né? Ou a gente tem muita dificuldade em reconhecer aquilo que a gente faz com que a gente sente, né? E a gente não admite que sente. Então, são sobre esses pontos que a terapia haitiana vai se debruçar. Muito mais do que interpretar um significado, fazer você expandir as ideias da tua realidade verbal, a gente vai tentar entrar com você, com a pessoa, dentro do que ela sente e o que ela não vê, e que ela não nota que ela não nota, e o que ela não nota que ela não sente, por exemplo. Então, para atuar sobre esse mecanismo da blindagem, né, e criar consciência sobre como a gente está blindando, como é que a gente perde fluxo, como é que a gente perde entrega afetiva, é que o Reich desenvolveu o que ele chamou de técnica de análise do caráter, né, que é uma técnica de olhar para a realidade não verbal da pessoa, olhar para a realidade experiencial, só que por uma via verbal, né? E aí, anos depois, é que surgiu o que ele chamou da técnica da vegetoterapia, que é uma técnica de intervenção mais somática, né? Sobre o sistema neurovegetativo,
sobre o sistema nervoso autônomo, como a gente estava falando, né? Então, o princípio de funcionamento comum, tanto de uma via verbal, né, na terapia, como uma via dita corporal ou somática, né, as duas visam a mesma coisa, que é atuar sobre essas blindagens, né? Porque as duas são análogas, elas funcionam de maneira analógica, elas são não verbais. Então, é o movimento interno espontâneo da pessoa que ficou blindado. E por isso a técnica Reichiana ela acaba tendo esse nome estranho, comprido, né, e grande, que é vegetoterapia caráter analítica, né? É a análise do caráter mais a vegetoterapia. Então, por exemplo, né, dependendo do caso, eu posso... Como é que se começa uma terapia reichiana, né? A gente fez até um vídeo que a gente colocou no YouTube sobre isso, né? Eu posso começar a terapia trabalhando o foco da pessoa. E é muito comum, né, a terapia reichiana começar pelo foco. Porque o foco ele é a capacidade da pessoa perceber clara e distintamente a realidade que ela vive dentro dela e fora dela. Porque se a gente não começa trabalhando sobre o notar, né? E o notar não é uma função psíquica. O notar não tem a ver com simbolismos, com narrativas. O notar tem a ver com uma relação energética não verbal que a gente faz conectando, né, com a realidade experiencial. Isso é o notar, né? Sem afinar o notar, sem afinar essa capacidade de autoobservação, de contato, se a gente começar a produzir coisas na terapia sem desenvolver isso primeiro, a gente vai estar desenvolvendo muita racionalização, provavelmente, e muita realidade verbal, e muito escrutínio em cima da realidade verbal. E é exatamente disso que a gente vai se afastar na terapia reichiana, né? Então, eu posso trabalhar esse contato falando com essa pessoa sobre assuntos da vida dela, eu posso analisar quais são as dificuldades dessa pessoa de perceber o que ela sente, né? As dificuldades dela perceber o que os outros sentem, né? E a gente pode analisar como é esse mecanismo que essa pessoa arma dentro dela para manter essa insensibilidade, para não ser tocada, né? Então, se a gente tivesse num espaço aqui de dinâmica, como a gente vai ter nos cursos, né, que a gente vai começar a partir agora do 15 de março, uma pergunta, né, de dinâmica é essa: como você mantém a insensibilidade dentro de você? Por exemplo, o que você cria dentro de você para evitar ser tocado, né? Ou seja, são colocações muito clínicas que elas obrigam a gente, para responder uma pergunta dessa, sair da realidade verbal. Você é obrigado a ir para uma realidade experiencial, senão você não acha resposta para esse tipo de pergunta, por exemplo, né? E é aí que a gente vai focar os nossos esforços, porque é o trabalho para sair do patriarcado. É disso que a gente está falando, né? Desse modo cultural onde as pessoas não podem sentir e elas são educadas sempre numa realidade verbal para não perceberem o que elas sentem, né? É disso que se trata. Então, eu vou analisar o jeito da pessoa, mais do que o que ela fala, eu vou analisar o caráter dela. E aí, aos poucos, né? O que a pessoa ela ganha quando ela aprende a analisar o próprio caráter, né? Ela aprende a detectar, né, o que está mistificado na cabeça dela, ela aprende a detectar como funcionam as emoções dela, ela aprende a desmistificar os medos que estão gravados no corpo dela, que ela vai sentir, ela não vai saber processar. E aí, aos poucos, tem uma comunicação não verbal da própria pessoa com essa entidade autônoma que ela tem dentro, que é o SNA dela, que é o Sistema Nervoso Autônomo. Começa a ter uma comunicação entre ela, né, entre essa parte consciente dela e essa comunicação não verbal com o autônomo dela, né? Com essa entidade que ela mesma criou para salvar a pele dela quando ela não está consciente. E aos poucos, conforme essa conversa não verbal vai acontecendo, a coraça ela vai desarmando. É assim que funciona, né? Então, cada pessoa vai ter uma dificuldade muito particular. Durante esses actings, durante a própria análise do caráter, tem gente que você vai pedir para fazer um ponto no teto boca aberta, por exemplo, e tem gente que vai dormir, né? Vai revirar os olhos e vai dormir. Tem gente que vai sentir angústia, por exemplo.
Tem gente que vai achar ridículo ficar com o pescoço pendurado ou com a boca aberta, né? Tem gente que vai manter o olho lá, né? Eu sou um bom menino, eu sou um bom aluno, então eu vou fazer o que o terapeuta está mandando. Aí vai manter o olho no ponto no teto e o olho vai ficar mecânico lá, mas a mente vai estar em outro lugar, né? Então ela obedece a ordem, né? Cumpre aquilo mecanicamente, mas ela não está lá fazendo relação com aquilo. Isso é a própria maneira da pessoa se relacionar com a vida dela, né? Então, isso, quando a gente mexe com o corpo dessa forma, isso abre todo um leque de percepções não comuns no nosso dia a dia, né? Não ordinárias, né? Que vão mostrar o funcionamento defensivo de cada um, né? Como a gente tenta se proteger, né? E aí o que o Reich vai falar, como é a forma, né? Como é a sua forma, a minha forma da gente se desconectar. Então, assim, um dos objetivos dessa intervenção somática, desse que o Federico Navarro depois dá o nome de acting, né? Como a gente chama hoje, o objetivo dessa intervenção somática é fazer a pessoa viver o problema dela não numa realidade verbal, não fazendo um escrutínio, uma análise profunda, um esmiuçamento dos significados daquela realidade verbal, mas fazer ela viver o problema dela de forma analógica, ou seja, sem verbo, sem narrativa psíquica. É claro que a gente vai ter que ter muitas conversas verbais para digerir uma série de conteúdos, porque eles precisam fazer uma lógica para a gente. Mas o ponto de partida não vai ser a realidade verbal, vai ser essa experiencial, né? A gente sair dessa narrativa para ir para o experiencial. Então, é isso que a gente nota na terapia haitiana, que pouco a pouco vai fazendo a pessoa entrar em contato em como ela cria essas desconexões na vida dela. E aí, pouco a pouco, ela vai ganhando um grau a mais na compreensão do mecanismo de defesa dela, que é uma compreensão não intelectual. Acho que isso é o mais importante, né? Tem um vídeo, né, que eu postei lá no YouTube na escola, que eu falei, trouxe uma fala do Eduardo Galeano, né? Ele fala assim, oh, meu Deus, os intelectuais me dão pena, porque eles divorciam totalmente o corpo da cabeça, né? Então, a terapia haitiana, o Galeano é muito haitiano, raiz na base dele, né? Eu tenho certeza que ele leu Reich, mas, assim, o que vale é a compreensão não intelectual. Isso é o que é o nosso ouro na terapia, né? Porque a compreensão intelectual, ela serve só para como uma forma de erudição, ou no máximo de juntar lógicas. Mas mesmo as lógicas, se elas não tiverem o corpo, elas não têm muito valor, né? Então, para a gente, né, finalizar essa fala, que hoje não é uma fala longa, né? Mas para fazer uma apresentação rápida e breve de como a gente vai raciocinar a terapia haitiana. Imaginem agora, né, que a gente pode ter gravado na gente, né, não vou dizer na nossa mente, gravado na nossa unidade funcional, uma série de formas que a gente teve que criar para se desconectar. Ninguém aprende a se desconectar porque tem um mal dentro. Ninguém aprende a se desconectar porque falta algo, né? A gente se desconecta para sobreviver. Então, muitos hábitos protetivos que a gente foi criando, né, e que a gente tem como natural e a gente já não fala mais deles, não olha mais para eles, que a gente deixou de colocar em cima da mesa, né? Vamos colocar a sujeira em cima da mesa, né? A gente já naturalizou. Isso é um problema? Não. É como eu estava falando com umas pessoas, né, que a gente estava num contexto terapêutico. Se você é autoritário com ele, né, e se ele é uma pessoa que está defendida contigo também, de forma, sei lá, passiva-agressiva, né, não tem nada de errado. Isso funciona muito bem dentro do lugar que você aprendeu a sobreviver. Se você não tivesse aprendido a ser autoritário, será que você estaria aqui, né? Será que você estaria tentando manter a tua integridade, né? E se você não tivesse desenvolvido esse jeito passivo-agressivo, isso é muito válido no lugar que você teve que sobreviver. Mas talvez agora você não tenha que, você não precise usar isso como seu único recurso. Então, o problema não é o que a gente faz, é essa temporalidade que a gente deixa de fazer contato com aqui e agora, né? Então, todas essas
esses automatismos que a gente já naturalizou, isso faz com que a gente não seja potente em muitas dos nossos afetos, das nossas comunicações. Isso faz com que a gente viva com sentimentos de impotência, que o Reich vai chamar de impotência orgástica, né? É uma impotência de se colocar, uma impotência de amar, né? Uma impotência de se comunicar também de uma forma não reativa, né? Ou uma forma que não seja pautada na antecipação de um medo, né? São muitas impotências que a gente pode viver. Então, para a gente finalizar aqui, né? A terapia haitiana ela é exatamente para isso, para não para a gente aumentar a quantidade de ideias e complexificar as ideias na nossa mente e aí, né, ter uma sensação de que está criando e não categorizando e criando múltiplas expressões, né? Isso é às vezes é uma perspectiva um pouco filosófica dentro da psicologia, que não é um problema, se não corresse, às vezes, um grande risco de serem mais racionalizações e mais realidades verbais. Né? Então, o fio, né, condutor para o Reich vai ser a gente justamente desmontar, né, e aí da bagunça interna, né, da dor, do sofrimento, da angústia, a gente desmontar esses mecanismos automáticos de sobrevivência que estão doentes, né, que enclausuraram a gente, que criam toxinas de várias formas, né, toxinas sociais, toxinas fisiológicas, né, e que a gente possibilite, ao desmontar, montar outros mecanismos mais saudáveis, né, mais funcionais. E aqui eu não falo de simplesmente criar uma reprogramação em cima, né? Como às vezes, né, se tem na programação neurolinguística, por exemplo, você só reprograma por cima, que pode ter um funcionamento, mas pode não tratar a estagnação energética que você vive, né? A maneira de realmente continuar bloqueando esse fluxo espontâneo em outras áreas da vida, né? Não se trata disso. Se trata de retomar uma espontaneidade, que é o que faz a gente ser humano, né? Que é o que faz a gente transitar com mais satisfação na vida. Então, para finalizar, é isso, né? Se para quem já está em terapia haitiana ou pretende entrar em uma, sabe que o principal vai ser essa navegação na realidade experiencial, antes de tudo, né? E aí, a partir daí, a gente cria os nossos próprios mapas, as nossas próprias referências do que o mundo é, né? Então, eu olho para uma garrafinha e, ok, uma realidade possível é uma garrafinha. O que mais aquilo pode ser, né? Como é que eu sinto aquilo? Como é que aquilo entra em mim de uma forma não verbal? Como é que eu me relaciono com aquilo? E aí abre uma série de possibilidades. Então, é disso que se trata, gente, tá? E a gente vai ter que trabalhar o corpo para isso, não dá para ficar só no verbal e no intelecto, tá? Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Acabei falando um pouco aqui sozinho, então a gente tem um espaço aqui para, né, Michele, Ednei, Lara, Rafa, Alice, se quiserem fazer alguma pontuação ou querem que a gente explore algum ponto do que a gente falou aqui. Então, vocês podem abordar alguma questão que vocês tenham. Achei muito boa a palestra, Vicente. Estou até pensando aqui, é uma excelente palestra para enviar para pessoas que querem realmente conhecer mais sobre a clínica haitiana, né? Assim, é bem difícil a gente conseguir dar conta de tudo, né? De um pensamento tão complexo, de uma forma razoavelmente breve, como você conseguiu. São muitos anos, assim, estudando, resumindo, sintetizando. Acho que você deu conta, bem legal. E especialmente, assim, até para mim, né, que já estou estudando há muito tempo, né, sempre tem uma nova construção, assim, uma construção que toca mais. E aí, hoje, para mim, o que eu senti foi essa ideia simples, na verdade, mas bastante complexa também, de que o que eu faço para não sentir. A gente sempre fala da couraça, né, como algo, couraça é um processo de sensibilização, blindagem, mas se não houver, o natural seria a ausência da couraça, né, que é justamente o bebezinho,
A gente nasce desencoraçado, né? É Salvo espontâneo. questões traumáticas intrauterinas, a gente nasce espontâneo. É alguma coisa que é um processo que se dá no nosso organismo, né? Então, eu gostei de pensar dessa forma. Essa forma de construir é bem... acho que comunica bastante, né? Gostei. Excelente a palestra. Estamos juntos nessa estrada aí há muito tempo, né? Então, é a cachaça que a gente não para de ficar digerindo, né? E você, Michele, você estuda Reich ou está se aproximando agora? Como é que você... Olá, boa noite. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasada, perdi o comecinho. Tudo bem. Eu conheci Reich, a obra de Reich, né? Estou conhecendo, mas fiquei sabendo da existência há cerca de um ano atrás. Eu pratico algumas práticas de respiração e assim, fui aos pouquinhos sabendo e ficando cada vez mais encantada com o como é poderoso, assim, né? Trabalhar dessa forma, porque eu fazia psicoterapia só falada e quando entrei, assim, com essa coisa de ir para o corpo, nossa, deu um salto, assim, descobri tantas coisas tão rápido e daí eu me apaixonei por isso. Legal, Michele. E então eu sei algumas coisas, mas assim, sou uma curiosa só, não sou da área, eu sou só paciente mesmo. Mas depois que eu descobri isso, eu não consigo parar de ler e estudar um pouco, porque é muito bacana. E eu gostei muito também dessa forma que você falou do o que a gente faz para não sentir, porque recentemente eu percebi que essa coisa de se perder no olhar, assim, é uma desconexão total, né? Eu faço isso desde sempre. E obrigada, foi bem esclarecedor. Pena que eu perdi o comecinho só. Beleza. A gente vai explorar muito essa parte do não verbal, né? E desse tipo da gente poder juntos, né? Assim, na turma também, poder criar esse ponto, né? De olhar e se perguntar coisas. Uma coisa que eu tenho gostado muito de entender como uma possibilidade. Tem certas perguntas que a gente não consegue responder intelectualmente, né? Então, é uma coisa que a gente quer muito continuar abordando nesse curso do Visão Energética, que vai começar, por exemplo. Você está convidado, se você quiser participar. Porque é isso, assim, como fazer a pessoa via verbo, que é a grande questão da análise do caráter, né? Como fazer a pessoa via verbo ser obrigada a sair do verbal para poder responder uma coisa, né? Eu acho que isso é bem um legado do Reich mesmo na análise do caráter. E é muito forte, né? Porque a gente tem a impressão de que se eu não sei dizer, então eu não sei o que eu estou sentindo. E É. não é bem assim, né? Não é bem assim. Hoje mesmo, uma colega de trabalho falou que a filha dela de 13 anos estava chorando e falava, eu não sei porque eu estou chorando. Veja só, né? Para mim, Aí me a tocou a frase que fala ela... dela porque eu estou bem, assim, Sim, conectada com isso. Falei, poxa vida. para mim, foi legal você ter falado isso, né? Para mim, essa é uma das frases de diagnóstico, tipo, tudo bem, você está no patriarcado, né? Essa, para mim, é uma frase de diagnóstico de alguém que está no patriarcado. Eu não sei o que eu estou sentindo, né? Eu acho que é disso que o Reich, contra isso que o Reich lutava, né? Ou lutava para a gente sair disso, né? O tempo todo. Fala, Lara. Oi, Eu vi que você fez caras. Não, na verdade eu estava só pensando, eu concordo, né, com tudo que você disse, assim, achei muito boa a palestra também. E estava pensando realmente nesse processo terapêutico, né, haitiano, que é bem diferente mesmo da psicoterapia tradicional, porque a gente percebe o movimento, né, o nosso próprio movimento, como que a gente se relaciona com os outros, as nossas atitudes, as sensações. E isso faz toda a diferença, assim. É bem legal mesmo, bem importante. Legal, Lara. Fala, Rafa, quer falar? Fala, irmão.
Cara, é interessante, né? Eu vou tentar falar uma coisa diferente para variar aqui. Quantas, né? Eu já fiz todos esses cursos, né? E quantas vezes eu queria tomar a palavra e, na verdade, quem tomava a palavra era o mecanismo, né? Era o bom menino se apresentando, né? E é interessante que esse bom menino, quando ele toma a iniciativa, é diferente de, tipo assim, eu saio abandonando ele, por exemplo, eu fiquei aqui na minha, quieto, né? Eu fui me observando. Aí eu pensei, cara, pensei, não, senti medo. Pensei, bom, eu tô aqui na minha. Aí imaginei você me convocando para falar. Me veio um medo, assim, tipo daquele aluno que tá quietinho lá na sala e, tipo, agora o professor vai perguntar para ele, tipo assim, puxa, eu tenho que estar preparado para responder, seja lá o que for. E então, assim, é dizer que eu estou no momento da minha terapia que eu estou aprendendo a não estar mais preparado. Eu até peguei raiva desse bom menino aí. Eu estou me sentindo mais leve ao estar desmontando esse cara devagarzinho. Tá sendo bom para mim a terapia. Estou nessa etapa aí de confrontar esse bom menino, e esse bom menino é um construto, não sou eu. É. Ele é E, chato, né? e você está falando uma coisa que é legal, é um tema também que ele me toca muito, porque eu também, vamos lá, o que você acabou de falar é o que sobra de uma sobrevivência num colégio dentro da nossa cultura, né? Assim, a quantidade de esquemas de sobrevivência que a gente tem que desenvolver e carregar simplesmente por a gente ter frequentado um colégio dentro de uma sociedade patriarcal. É um colégio pensado para a hierarquia, é um colégio pensado para você engolir e ter que desempenhar, né? E te prepara para um mercado de trabalho em que você vai ter que engolir e desempenhar, né? Então, assim, a gente contabiliza às vezes pouco na terapia, e hoje você está falando uma coisa bem preciosa, qual a quantidade de sobrevivências que a gente teve que fazer a própria escola, entendeu? Não só papai e mamãe, mas a própria escola, né? É uma coisa que eu não parei para pensar muito na questão da terapia. Eu já parei para pensar na questão do bullying, mas você tem razão, na questão da própria forma como a escola funciona, te preparando para ser um bom trabalhador ou um bom capataz de trabalhadores também, né? Que é a função de gerencial também, né? Quem aqui que está aqui na sala, levanta a mão, quem aqui não já sentiu quase uma gastrite instantânea quando teve que ser convocado a fazer algum tipo de ter que desempenhar algo e simplesmente pirou porque não se sentiu preparado, né? Quem aqui, né? Tipo, todo mundo foi teve que sobreviver ao mesmo tipo de cultura, né? E justamente a pergunta falando da pergunta, né, Michelle? A pergunta como é que a gente aprendeu a não se dar tempo para poder responder uma coisa? Quando foi o momento em que a gente decidiu que a gente não ia se dar tempo para responder uma coisa com tempo? Então, assim, teve um momento onde a gente decidiu isso, e decidiu isso para sobreviver. Então, isso já está falando de como a gente teve que sobreviver à escolinha patriarcal autoritária. E todo mundo aqui. Ah, mas eu estudei na Waldorf. Está tudo dentro do patriarcado. Você consegue um respiro ali, outro aqui, mas quando você vai falando com as pessoas, você vê que está todo mundo. Você olha as costas do aluno, o aluno está todo lanhado, né? Mesmo que ele tenha vivido no Montessori. E é isso que a gente vive, né? Então, obrigado, Rafael. Acho que foi bem bacana o que você falou. Bruno tá com cara de bolado. Fala, Bruno. Estou só me identificando aqui com as falas aí, porque ressoam bastante aqui também. Quem não, né? Então, gente, vamos lá. Tem alguns de vocês chegaram depois, então também a gente pode abrir esse espaço aqui um pouquinho para a gente falar de alguma questão, porque a gente está falando da terapia de forma geral, né? Assim, uma palestra mais geral sobre a terapia. Então, vocês querem abordar alguma coisa? Tem
alguma questão que vocês queiram trazer aqui, que pode ser de interesse comum. Eu só Vou queria falar um tirar uma pouquinho coisa. do... Perdão. Desculpa, pode falar, Michele, Não, fica à por vontade. favor. Ótimo, temos duas, vai. Desculpa. Eu só queria tirar uma dúvida, assim. O pessoal de outras abordagens tem procurado um pouco mais informação nessa área, porque a impressão que eu tenho, como descobri há muito pouco tempo, é que, assim... Opa, deu uma queda aqui, desculpa. É que faz um efeito tão rápido e é tão poderoso, assim, por que que não se fala disso em todos os lugares, sabe? E vejo que tem uma resistência bem grande, né, do pessoal em falar, em estudar essa abordagem do Reich. E aí eu conheci há pouco tempo aqui o EFEM e queria saber assim, se tem uma estatística aí de pessoas de outras áreas chegando e aumentando, e o pessoal sabendo, querendo saber um pouco mais. Eu vou convocar algumas perguntas aqui para a gente responder a isso juntos, né? O que fica ameaçado nas lógicas que as pessoas acreditam e defendem quando você obriga elas a saírem do verbal? O que ameaça as pessoas quando você fala para elas saírem dos lugares onde elas estão seguras, construindo lógicas lineares? Estabiliza, né? Vai ter que mostrar o medo. Exatamente. Você não tem como falar da coisa sem você mostrar o que você está sentindo. Então, só isso já é, na minha opinião, ela já é uma coisa muito perigosa dentro da nossa cultura, porque não tem ponto de salvaguarda, né? Ou você vai se comunicar de forma reta e direta, ou você vai ser visto, ou os dois. Então, assim, você não ter um lugar onde você pode se esconder dentro de uma linearidade é literalmente o que se fazia antigamente de forma literal, mas é você ficar pelado na frente da pessoa. Você ficar nu, você não tem lugar para você se esconder. Não tem uma coisa que você faz assim e fala, não me veja. Então, acho que isso, pelo menos para mim, é algo que me responde assim, porque, porque não tem esse nível de popularidade, né? Porque a popularidade ela vai ter que se apoiar muito nos recursos de uma cultura que tem salvaguardas, que tem lugares onde você pode falar e não sentir. Então, quando isso é colocado na berlinda, isso já fica ameaçador. Então, assim, para mim é muito fácil entender dentro disso porque que o Reich ele é um cara marginal, dentro da psicologia, dentro das terapêuticas, porque ele não é que ele é marginal porque é ruim, né? É bem patriarcal isso, né? Assim, marginal é ruim. Assim, que bom que ele é marginal, porque é a possibilidade de a gente estar na margem da cultura que está destruindo as coisas e sendo autoritário, e você está na margem de botar um pé para fora nisso. Eu acho ótimo. Ótimo que o Reich seja marginal, né? Porque o popular é quanto mais no centro, mais popular. Quanto mais adaptado à cultura corrente, mais popular, né? Então, assim, eu acho que não tem nenhuma posição de vítima quando eu falo isso. É assim, eu acho que que bom que é marginal, que bom que as pessoas quando chegam em Reich, elas não estão chegando desenganadas. Elas já sabem que elas vão ter que passar pelo reino do diabo, elas já sabem que vai ter que comer o angu, elas já sabem. Então, quem sabe, sabe. Quem já sabe, já chega avisado, né? Então, eu acho ótimo ser marginal nesse sentido. É uma das coisas que a gente poderia falar. E eu penso até que nessa questão da margem, né? Quando você pensa em margem, você pensa em território, né? E que bom você poder ampliar o território e o repertório de respostas possíveis dentro de uma sociedade que, de uma maneira geral, te ensina a dar sempre as mesmas respostas para as questões, né? Você tem que andar numa linha, uma determinada linha, né? E aí eu falo um pouquinho disso que eu ia falar agora, né? Que
que para mim a terapia haitiana foi muito significativa pelo fato de sair de um anestesiamento, né? Sair de um mesmo lugar de respostas que estão sempre abafando o que a gente sente. Em determinada hora a gente até desaprende a entrar em contato com o que a gente sente, né? E para mim essa parte foi muito significativa, foi muito doída, ainda é, né? Porque estou em terapia, né? Mas é bom poder voltar a entender que é possível sentir, é possível pensar sobre o que você está sentindo, refletir e entender bem o que você está sentindo e só depois poder dar uma resposta, que é o que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? De poder esperar para dar uma resposta, não ter que dar uma resposta automática. Esse é um modo totalmente diferente de operar dentro da minha vida, da minha perspectiva, do que eu uso desde sempre, né? Que é uma coisa muito programada e muito padrão. Então, poder dizer assim, cara, eu não vou responder para isso agora, eu vou esperar, vou sentir um pouco mais, vou entender o que é que está acontecendo e depois eu vou dar uma resposta para isso. Ou não, se eu achar que eu não tenho que dar resposta nenhuma para isso também, né? Essa possibilidade é uma coisa que, para mim, é uma coisa bem diferente do usual, assim, né? Eu queria trazer esse ponto aí. E ela traz um perigo, né? Voltando para a questão da Michelle, ela traz um perigo. O quão desadaptado você vai ficando à cultura moderna quando você faz isso. O quão desadaptado, né? Tem um filósofo indiano, o Jiddu Krishnamurti, não sei se vocês conhecem, se não conhecerem, até escrevo aqui o nome dele, é meio esquisito, mas não é tão difícil de ver, que ele tem uma frase ótima, assim, que eu ouvi a primeira vez e eu não tinha ideia da profundidade dela, o quanto ela era profunda, né? E aos poucos eu fui aprendendo. Que não é nenhum sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente, né? Então, quando você se diz desajustado dessa sociedade, de certa forma, para mim, hoje é até um elogio. É. E aí, mais uma razão porque não está no top das paradas de sucesso, né? Exatamente. Obrigado, Bruno. Oi, gente, boa noite. Cheguei no final, na margem, né? No final, eu consegui entrar agora, dando conta de algumas coisas. E assim, eu tive a oportunidade de fazer o trabalho haitiano, né? Comecei em 98 e foi uma virada de chave importante, né, na minha vida, no nível corporal e no meu trabalho, né, enquanto psicóloga também, né? E hoje eu estou buscando a formação de uma maneira assim mais aprofundada, porque essa paixão, né, pela psicossomática, que é a minha área de atuação, ela vem desde os anos 90. E o que eu vejo na clínica é essa coisa, né, da cognitivo-comportamental que assola e toma conta como uma concorrência, né? E quando você, né, quando o profissional está numa abordagem um pouco diferente, eu observo que alguns pacientes até se assustam, né, nesse trabalho corporal. Agora, esse processo de adaptação é que eu diria que é o mais desafiador. Eu estava falando com uma amiga que vai colocar o filho num colégio aqui perto de casa, que é uma metodologia fora da caixa. E o que esse colégio questiona é como é que é adaptar essa criança, esse jovem, numa sociedade, como o colega Bruno falou, né, que está doente. E, ao mesmo tempo, ele precisa desse ajustamento para que ele sobreviva. Então, assim, eu não sei como é que é isso, porque esse é o ponto que eu vejo na clínica de maior dificuldade. A pessoa, ela precisa trabalhar as couraças, as defesas, mas, ao mesmo tempo, ela precisa de um ajustamento. Então, eu diria assim, eu estou buscando aprimorar a formação justamente para lidar com isso no consultório, né? Com os pacientes que vêm nessa busca de liberação, de lidar com a energia, de lidar com as emoções, mas, ao mesmo tempo, como ele falou do Krishnamurti, não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente, mas a gente precisa se adaptar. Quando eu digo adaptar, é encontrar esse ponto de equilíbrio. E é essa busca que eu estou na clínica, ou seja, conciliar essa liberdade que o paciente busca, que nem todos buscam, a questão que você falou da margem, e, ao mesmo tempo, trabalhar essas defesas, né? Então, eu estou em busca da formação, tá? Eu estou em busca da formação para poder ampliar e melhorar o trabalho clínico. É isso. E cheguei no final.
Cheguei no Tranquilo, final. tá gravado, Regina. A gente vai depois disponibilizar. Então, se você quiser, Ótimo. então, foi uma palestra curta, bem sintetizada, mas tem uns pontos que podem te interessar ali. Um comentário que eu queria fazer sobre isso que você está falando é assim, como a gente, né, essa sua frase também ela me toca, né? Como a gente vai, em que linha a gente vai trabalhar os analisandos, os clientes, pacientes, como a gente queira chamar, se ficar desajustado a cultura padrão pode, né, representar uma série de perigos. E aí tem duas coisas que eu recorro, né, para pensar nisso. Uma é a própria ideia do que é a psicologia política, né? Que é usar a política como a criação de espaços onde a autorregulação possa acontecer, né? Então assim, não é uma coisa partidária. É o tipo de redefinição de espaços que a gente cria para que outra regulação possa acontecer ali dentro. Então, a gente não luta contra o sistema vigente, a não ser que a gente queira pagar permanentemente um preço alto. A gente cria outro espaço onde outra organização seja possível e convida as pessoas a experienciarem ali dentro, que é o que a gente está fazendo agora aqui com 7, 8 pessoas, né? Então, assim, tem uma comunicação do Alexander Neal, que fez aquela escola do Summerhill, que ficou famosa, que ele era bem amigo do Reich. E aí ele implementou uma coisa que deu muito certo nesse sentido bem político do Reich, né? Ele falou assim, bem, as aulas não são obrigatórias. Então ele fez questão de descartar o que não era um conhecimento útil para as crianças, né? Assim, em termos do que lidasse com a realidade delas, de como eles resolviam problemas, né? Então, assim, ele dava uma série de rudimentos, né? Textual, matemática e tal, mas muito aplicado. E aí, na primeira semana, ele falou, bem, está aberto esse espaço. Na primeira semana, veio uma criança, 2 crianças. Aí, no recreio, elas começaram a contar para as outras o que estava rolando. Aí, na semana seguinte, o professor estava lá. E na semana seguinte, 5, 6 crianças vieram. E na outra semana, isso tudo está relatado no livro do Summerhill. E aí teve uma hora que tinha uma massa de crianças interessadas, porque era útil, né? O que eles estavam era vitalmente útil, como o Reich chama, né? Então as crianças se sentiam chamadas para aquilo. E aí, no que elas convidavam as outras para as aulas começaram a encher, né? Então, assim, é uma forma totalmente não patriarcal de conduzir um espaço político. Você não fica batendo, porque a chance de você colocar o teu, né, como aquele seriado do Dexter, né, o teu passageiro interno para brigar com o passageiro interno dos outros, o passageiro sombrio, né, o do reino do diabo, né, assim, o autônomo sombrio teu, né, a chance de você colocar coraça para brigar, para disputar território é muito alta, porque a gente já aprendeu a sobreviver no patriarcado, a gente já sabe que quem late mais alto leva carne, né? Então, assim, criar um espaço não autoritário de gestão política, onde as pessoas vão porque elas querem, aí é uma outra coisa, né? Então, uma coisa que a gente, na EFEM, né, trabalha muito é como a pessoa fora da clínica vai produzir os espaços que ela precisa para sobreviver, para viver bem, em vez de só ficar fritando coraça com coraça, né? Então, é menos pensar numa solução utópica e mais pensar numa solução de responsabilidade imediata. E eu acho que essa é uma grande saída que o Reich dá o tempo todo, quando ele fala da responsabilidade. Que as massas não foram enganadas, elas quiseram bancar a irresponsabilidade delas quando elegeram Hitler, por exemplo. Então, o tema do Reich é o tema da responsabilidade, que não é um fardo, que é uma possibilidade, né? Então, eu acho que essas são formas que se a gente ler bem lá e escutar bem, né, o que está sendo dito, a gente tem ferramentas, né, que vêm daí. Então, me ocorreu colocar isso aqui no espaço dentro do que você está falando, né, Jé? Porque também é uma preocupação da gente.
Eu queria agradecer aí o Vicente pela palestra. Pedir desculpa que eu não consegui chegar no começo, mas que a parte que eu peguei foi excelente para mim, assim, acho você vai muito no ponto, né? Em vários, para mim, cola muita coisa. Eu estou em terapia e a gente não precisa, a gente não fica falando sobre como ela funciona. Eu vou vivendo ela, né? Mas aí eu venho aqui e em 15 minutos você explicou várias coisas, porque o meu processo é justamente não sair do mental, né? Sair do verbal, porque como a torcida do Flamengo eu fui ensinado a viver assim. Uhum. E a terapia então tem sido para mim esse movimento, tá sendo ótimo. E aí, mas é bom também, né? Quando a gente vê isso tão a explicação ela é muito aderente com o que eu venho experienciando, e é por isso que eu acho que foi muito legal para mim. Eu só queria agradecer aí. Obrigado, Ednei. Eu também ressoo bastante, né? Para quem sabe um pouquinho do Enneagrama, eu sou bem tipo 5, assim, do Enneagrama, então eu sou bem tríade intelectual. Então, assim, para mim, todo esse processo, né, do Reich foi muito difícil no início, né? Porque a minha organização de mundo primária era ir para o mundo verbal primeiro, né? Então, assim, foram alguns anos, alguns bons anos, a frase principal do meu terapeuta é: sente primeiro, depois pensa. Você pensa primeiro para depois tentar sentir, entendeu? Nossa, isso foi uma maior ladainha durante anos, né? E uma hora vai que vai e ela entra, né? E aí a gente fica feliz por isso. Espero, assim espero. Tranquilo, Ednei, fica firme que o sistema ele aprende. Gente, então eu vou finalizar aqui a nossa palestra de hoje e obrigado por todo mundo que participou aqui das discussões, participou ouvindo. E vai ficar gravado, a gente vai depois talvez colocar no YouTube e, Tá. e não pegou. Eu queria dar um recado, Vicente. Queria falar uma rapidinho aqui. coisa. Desculpa, Rodrigo, vai lá. Posso falar? Vocês me ouvem? Pode, claro, vai lá, Rodrigo. Só parabenizar, peguei só o final, mas agradecer esse espaço que existe. Que bom que ele existe, né? E num pensamento reichiano, dentro do âmbito reichiano brasileiro, sul-americano, latino-americano, americano, sei lá, mundial. E bom que existe, porque, como você falou, é raro, né? É raro e tão importante, tão interessante. Pena que é tão raro, mas tem um sentido para isso, né? Que nem a Summer Hill é algo raro também. Uma pena, mas que bom que existe, né? Só isso. Beleza, Rodrigo, obrigado. Então tá bom, gente. Então a gente vai encerrar e é isso, né? Reiterando o convite do Bruno. Obrigado, Bruno. É isso, a gente vai começar dia 15 de março. Então, se vocês quiserem participar, estão super convidados. É um curso que a gente tenta colocar ele como primeiro, porque ele já dá uma desconstruída um monte de coisa e é uma coisa que vocês depois levam e vão ser muito... Mesmo quem não está atendendo ou vai atender, vai ser muito, muito experiencial também. Tá? Então, se vocês também não puderem, também indiquem, porque com certeza tá bom. Tá bom, gente? Então eu vou fechar aqui. Obrigado a vocês todos e vamos se falando. Entrem em contato com a gente se vocês precisarem. Tem vários nossos canais lá no site, tá? Um abração para vocês, gente. Beleza, pessoal. Boa noite. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.